Esse aqui é um gráfico, a gente já vai entender o, a ligação do volume sistólico, débito cardíaco e consumo máximo de oxigênio, mas esse aqui é um gráfico padrão esperado do consumo de oxigênio em função do aumento da intensidade de exercício. Então, vocês já estão vendo aí, o gráfico é muito mais bonito do que aquele que eu desenho na lousa, mas é basicamente aquilo que a gente sempre faz na lousa, né? Então, aqui a gente tem a medida do consumo de oxigênio, que está em litros por minuto, não está relativo à massa corporal, mas a medida do consumo de oxigênio aqui no eixo Y, em função do aumento de intensidade no eixo X. Esse aqui é um comportamento esperado do consumo de oxigênio durante um teste incremental máximo, ou seja, à medida que o teste começa e a intensidade vai sendo incrementada, lembrando aqui para vocês que é um teste em esteira. Nesse exemplo aqui, o incremento de intensidade está sendo feito não só pelo incremento de velocidade, mas pelo incremento da inclinação do tapete, que é variável, tá? Mas, de qualquer maneira, a intensidade está aumentando ao longo do tempo. Então, como a intensidade está aumentando ao longo do tempo, a demanda por energia está aumentando de forma linear ao longo do tempo. Como a demanda por energia está aumentando de forma linear ao longo do tempo, a oferta de energia aeróbia está, né, através do consumo de oxigênio, está aumentando de forma linear ao longo do tempo. Isso é verdade a quase todo o teste, onde a gente percebe nos últimos estágios, nos últimos 2 estágios, aquele incremento na oferta de oxigênio tecidual acaba apresentando uma fase de platô, né? Então, até a antepenúltima intensidade, à medida que aumentava a demanda por energia, do aumento da intensidade de exercício, aumentava a oferta de energia aeróbia, pelo aumento de oxigênio lá, residual para oxidação do substrato. Isso aconteceu até a antepenúltima intensidade de exercício. Na penúltima intensidade de exercício, ao invés da célula muscular mais oxigênio disponível, né, de forma proporcional ao aumento de intensidade, a célula não conseguiu aumentar a captação de oxigênio na penúltima nem na última intensidade, mostrando que, apesar do aumento da intensidade do exercício, apesar do aumento pela demanda de energia imposta pelo aumento da intensidade do exercício, o organismo, a célula muscular, não conseguiu aumentar a captação de oxigênio nesses 2 últimos estágios. Então, até aqui estava normal, nesse penúltimo estágio, se seguisse essa lógica aqui, né, de aumento linear, devia estar por aqui, não esteve, muito menos no último estágio. Essa estabilização no consumo de oxigênio, mesmo com o aumento da intensidade do exercício, é chamado de platô. Aqui, ó. É chamado de platô de consumo de oxigênio. Esse platô, na realidade, quando a gente pensa em aspecto mecanicista para explicar o porquê que o VO2 máximo acontece, esse platô é condição sine qua non, condição essencial para estabelecer VO2 máximo. Por quê? Porque houve aumento da intensidade do exercício nesses 2 últimos estágios, ou seja, houve aumento da demanda por energia imposta pelo aumento da intensidade do exercício, porém, o sistema aeróbio como um todo, né, sistema respiratório, cardiovascular e muscular, não conseguiu aumentar a oferta de oxigênio na mesma velocidade que a demanda aumentou. Então, a demanda continuou aumentando sempre de forma linear, mas chegou nesses 2 últimos estágios aqui, a oferta estabilizou, né? Ou seja, tendo mais demanda por energia, mais a oferta por energia estabilizou nesses 2 últimos estágios, né? De forma que o consumo de oxigênio alcançou um platô, alcançou o seu máximo. A tradução disso olha, mesmo aumentando a intensidade do exercício, o indivíduo não consegue captar mais oxigênio, porque ele chegou ao seu máximo, o sistema aeróbio dele chegou ao seu máximo. A potência aeróbia do sujeito, ou seja, a velocidade com que ele consegue
oxidar substrato chegou ao seu máximo. O que limita, né? O que impõe esse máximo ao consumo de oxigênio? Quando a gente olha VO2, consumo de oxigênio, né? A equação lá de Fick, consumo de oxigênio é o débito cardíaco, né? DC, o trabalho cardíaco, vezes diferença arteriovenosa. Já falei para vocês que os aspectos periféricos, diferença arteriovenosa não é problema, então vamos deixar de fora. Vamos olhar para o débito cardíaco. O débito cardíaco é o produto entre frequência cardíaca vezes volume de ejeção, vezes volume sistólico. Quando a gente olha a frequência cardíaca, eu já mostrei, estou mostrando aqui para vocês no gráfico superior, a frequência cardíaca, em função do aumento da intensidade do exercício, ela é sempre linear. O aumento da intensidade do exercício aqui no eixo X está indicando pelo aumento de consumo de oxigênio, porque se a gente aumenta a intensidade, a gente tem que aumentar o consumo de oxigênio. Então, se eu colocar aqui consumo de oxigênio no eixo X, eu estou falando estou usando um indicador de intensidade do exercício, certo? Uma tarefa que você precisa consumir 20 mililitros de quilo por minuto de oxigênio, ela é menos intensa do que uma tarefa que você precisa consumir 50, certo? A gente percebe, né, isso é clássico, a frequência cardíaca, ela se comporta de forma linear em função do aumento da intensidade do exercício, né? Mostrando que, assim, ó, à medida que a intensidade aumentou, ela respondeu, a frequência cardíaca conseguiu aumentar, né? O coração conseguiu aumentar a frequência com que ele estava batendo, de forma linear. Então, aparentemente, a frequência cardíaca não é o problema do débito cardíaco. Qual que é o problema do débito cardíaco? O problema do débito cardíaco é o volume de ejeção, né? Esse aqui, em azul aqui, então, está a curva do consumo de oxigênio, esse gráfico de baixo, do consumo de oxigênio durante um teste incremental, e eu estou usando uma outra variável aqui para vocês perceberem que a gente pode usar diferentes variáveis no eixo X para indicar intensidade. Então, a frequência cardíaca é outra. Porque é óbvio que um exercício de frequência cardíaca de 170 batimentos é um exercício mais intenso do que um exercício de frequência cardíaca de 100 batimentos, por exemplo. Um exercício que é incremental, que é iniciado com frequência cardíaca bem baixinha, ou seja, com intensidade bem baixinha, a gente percebe uma barriguinha no consumo de oxigênio no comecinho do exercício, né, nas intensidades mais baixas, com frequência cardíaca baixa, mas a partir de uma frequência cardíaca de 80, mais ou menos, batimentos por minuto, à medida que eu aumento a frequência cardíaca, ou seja, à medida que eu aumento a intensidade do exercício, o consumo de oxigênio aumenta de forma linear durante a maior parte do teste, apresentando uma tendência à estabilização no finalzinho do teste, ou seja, nas frequências cardíacas mais superiores, né, próximas do máximo. Existe uma tendência à estabilização do consumo de oxigênio aqui, chamada platô. O que determina o platô na curva do consumo de oxigênio? A gente está falando que é o débito cardíaco, mas qual variável do débito cardíaco? Frequência cardíaca, já vimos ali que não é. O problema é o volume de ejeção, é o volume sistólico, indicado aqui com o eixo Y verde, e essa curva verde tracejada. À medida que a intensidade do exercício vai aumentando, a demanda de energia vai aumentando, o sistema cardiovascular vai aumentando, né, o seu ritmo e intensidade para ofertar mais oxigênio no músculo ativo. À medida que a frequência cardíaca vai aumentando, nos momentos iniciais, até uma frequência cardíaca de 120, 140 batimentos, o volume sistólico aumenta de forma linear. Então, se eu estou aumentando a frequência cardíaca sempre de forma linear, e o coração consegue aumentar o volume de ejeção de forma linear, entre 70, 80 batimentos por minuto, até mais ou menos 120, 140 batimentos por minuto, até esse ponto aqui a gente não tem limitação do débito cardíaco. Tem, à medida que a intensidade aumenta ainda, né, começa a aumentar ainda mais, e a frequência cardíaca aumenta ainda mais, além de 120, 140 batimentos por minuto para cima, a velocidade com que o coração tem que bater, né, começa a impor um limite o volume de sangue que é ejetado a cada batimento, né? Lembrando aqui que o volume sistólico é a quantidade de sangue
mililitros ejetado para cada batimento. À medida que o coração começa a contrair mais rapidamente, começa a haver uma limitação, por exemplo, da fase diastólica final, do enchimento diastólico final, ou seja, o volume de sangue chega no ventrículo esquerdo, na fase da diástole final, ele é diminuído, e o coração, ele bate mais rápido, então não dá tempo de encher as câmaras ventriculares ao máximo. Como não dá para encher a câmara ventricular esquerda ao máximo, quando o coração se contrai de novo, ele acaba expulsando um volume de sangue menor a cada batimento. Então, a partir de uma frequência cardíaca de 120, 140 batimentos por minuto, começa a se observar uma tendência à estabilização do volume sistólico. Tá? Por quê? Porque a frequência cardíaca está muito alta, não dá tempo de encher o volume, o ventrículo esquerdo ao máximo, continuar ejetando sangue. Alguns estudos, inclusive, chegaram a reportar até um leve decréscimo, tá? Então, acima de frequência, a partir de frequências cardíacas maiores ou iguais a 170 batimentos por minuto, se percebe não só uma estabilização, mas uma ligeira queda no volume de sangue que é ejetado a cada batimento. Então, a partir de 120, 140 batimentos por minuto, a gente percebe um início de limitação do volume de sangue ejetado a cada batimento. Se o volume de sangue, o débito cardíaco, né, é o produto entre o volume de sangue ejetado, o volume sistólico, vezes a frequência que o coração contrai, frequência cardíaca, mesmo que a frequência cardíaca esteja sempre aumentando, essa estabilização no volume sistólico acaba gerando uma estabilização também no produto do volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Então, essa estabilização que acontece um pouco antes no volume sistólico acaba gerando, em momentos subsequentes, uma estabilização no débito cardíaco, fazendo com que, uma vez que o débito cardíaco está começando a estabilizar em frequências cardíacas maiores, o consumo de oxigênio em frequências cardíacas maiores também começa a estabilizar. Por quê? Porque o consumo de oxigênio é dependente do débito cardíaco, né? À medida que começa a se observar uma estabilidade no trabalho cardíaco, por conta de uma estabilidade, uma tendência à estabilização do volume sistólico, se percebe em níveis subsequentes uma estabilização na quantidade de oxigênio que o sistema consegue ofertar para o tecido, né? É como se fosse uma espécie de efeito cascata, né? Então, a frequência cardíaca começa a aumentar muito, o volume sistólico começa a estabilizar, eventualmente começa até a dar uma leve reduzida, subsequentemente, né, em momentos posteriores, logo à estabilização do volume sistólico, há uma estabilização do débito cardíaco, e em momentos um pouco posteriores, né, logo em seguida, há uma estabilização do consumo de oxigênio.